Se você é um assíduo seguidor aqui do nosso canal, você deve ter acompanhado o quanto eu falei do caso Deltan Dallagnol, do quanto eu fiquei incomodado com a cassação do Dallagnol e que no edital de hoje, que eu trouxe mais cedo, o quanto eu também fiquei incomodado com a condenação de 3 milhões de reais a serem pagas pelo ex-procurador da Lava Jato. E como bem pontuou Felipe Moura Brasil, a Lava Jato não é criticada pelos seus erros. Pelo contrário, ela é criticada pelos seus acertos. Os juízes que estão sendo punidos hoje, os procuradores que estão sendo punidos hoje, eles estão pagando por terem realmente perseguido aqueles que pagam de bonzinhos hoje, mas na verdade são os vilões dessa história, são políticos corruptos que respondem pela Lava Jato. E aí, eu temo em dizer algumas verdades aqui, que são expostas não por mim, mas pelo deputado Marcos Feliciano. E eu vou trazer para vocês aqui uma publicação que ele fez hoje no Twitter dele, em relação ao Deltan Dallagnol. E presta atenção que eu concordo com ele, infelizmente. Marcos Feliciano escreveu o seguinte: pela manhã, assisti um vídeo do meu irmão em Cristo, Deltan. Confesso que fiquei sensibilizado. Se meu irmão me pedisse um conselho, eu daria esse. Busque asilo político em um país onde a democracia seja plena. Você tem documentos de sobra para justificar o pedido. Já tomaram seu mandato, irão dilapidar o seu patrimônio, atacarão a sua honra e sabe-se Deus mais o que irão fazer. Há um processo de vingança em andamento. E logo depois de você, serão outros. Que Deus os guarde, que Deus nos guarde. Foi o que disse aqui o Marco Feliciano, e eu teimo em concordar com cada palavra que Marco Feliciano traz aqui. Infelizmente, Deltan Dallagnol, eu acho que o caminho mais coerente e mais correto agora é buscar asilo, porque na atual conjuntura ele sacrificou sua vida, ele se entregou de luta à corrupção. Lógico, teve louros disso, vamos dizer assim, se beneficiou em pauta pela visibilidade que isso deu. É simples, faz parte. Mas uma coisa é certa: o que estão fazendo com ele hoje atenta aos olhos daqueles que brigam por uma democracia justa e sem corrupção. Tá certo? Então, no final das contas, acredito que Deltan Dallagnol pode acabar tendo que perder asilo mesmo, e tem muito site de esquerda aí que está comemorando isso. Deltan tem que fugir do Brasil. É vergonhoso, é uma distorção de valores sem precedentes. Por falar em distorção de valores, vamos falar de Zanin aqui. Para aqueles que duvidaram do que a gente falou, olha só. Eu tento ser o mais coerente. Aqui no meu canal, você não vai entrar aqui para ouvir aquilo que você quer ouvir. Você vai ouvir aquilo que eu realmente acredito que é verdade. E assim, em alguns momentos eu teço críticas, eu falo algumas críticas que nem sempre agradam, principalmente quem é mais extremista um pouco. Eu disse 2 pontos aqui que se coadunam cada vez mais com a verdade. O primeiro deles é: Zanin vai sim ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. E, detalhe, com voto de gente que se diz conservador e que se diz anti-PT. Eu vou mostrar para vocês uma matéria agora. Segundo, Bolsonaro vai ficar inelegível. Não que ele mereça, não que seja o caso, mas ele vai ficar. O sistema é assim. E é por isso que eu aposto muito na candidatura de Tarcísio de Freitas, até porque eu acho que realmente é um nome que vai fazer toda a diferença. Mas quanto ao Zanin, para aqueles que duvidaram, teve gente que falou que eu sou muito pessimista, que ainda tem no Senado Flávio Bolsonaro, tem Magno Malta, tem o Girão. Eles não têm força o suficiente. Não tem força. E alguns do PL vão te assustar. Porque o PL liberou o voto dos senadores para a sabatina de Zanin. Ou seja, o voto agora é livre dos senadores. Então, cada senador vai votar de acordo com a sua livre convicção em relação ao voto do Zanin. O partido de Valdemar da Costa Neto não vai se opor à indicação do advogado para o STF.
O Silas Malafaia já falou que apoia. Tem gente aí já falando que o Zanin é perfeito, é melhor do que qualquer outro, que o Zanin tá bom. Tá certo, gente. Convenhamos. Vamos analisar aqui que é uma indicação que cabe ao presidente? É. Dentro do plano de ilegalidade, é questionável. Dentro do plano de moralidade, não. É imoral, sim. Afinal, é um presidente que vai colocar o seu advogado, que o defendeu durante muito tempo, e a relação cliente-advogado precisa de uma confiança ímpar para ser o seu juiz agora. Ou seja, se realmente houver um crime pesado do governo Lula, Zanin vai se auto-intitular parcial ou auto-intitular suspeito? Duvido muito. E vocês verão o PL dando total apoio ao Zanin. Aguarde e confie que você vai ver. Matéria do antagonista que eu trago para você. Mesmo na presidência da República, Lula recebeu 38 mil do PT em 2023. Vamos lá, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Quando Lula saiu da prisão em Curitiba, o petista passou a ser remunerado como consultor político da sigla. Há alguma ilegalidade nisso? Não. Ele pode fazer isso? Pode. Você vai criticar dizendo que isso é imoral, ilegal? Talvez imoral, mas ilegal não. Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo pode acontecer. Acontece com o Bolsonaro, que deixou a presidência e recebe um salário do PL. O mesmo pode acontecer agora com Deltan Dallagnol, que deixou o Podemos e pode ser que passe a receber um salário do Podemos. É a regra do jogo político, é assim que funciona. Essa é a regra. Só que aí tem aquela questão. A gente, e se eu tenho que ter moral para tecer críticas e falar que é imoral em relação ao Lula, eu também estou falando que é em relação ao Bolsonaro e eu também estou falando que pode ser em relação ao Dallagnol. Tá? Então vamos ser honestos aqui. Porque também eu não sou passador de pano e não tenho tendência a isso. Mas vamos lá. A gente tem hoje um sistema tão viciado que a gente viu aí partidos, e isso é comum de acontecer, partidos fazendo festas, eventos, onde os ingressos são 5, 10, 20 mil reais. Teve um certo aniversário aí do Lula que o ingresso chegou a 20 mil reais, do partido, do PT. Cobrou. Agora tem a quadrilha do PT, quadrilha no sentido junino que eu tô falando, e não no sentido que o povo brasileiro já é acostumado a ouvir, quadrilha de quadrilha. É quadrilha de festa junina. A quadrilha que os ingressos serão de 3 a 5 mil. Aí a grande questão é essa. Vamos lá. Eu tenho dinheiro desviado por corrupção. Vamos fingir que isso aconteça no Brasil, porque é lógico que não acontece. No Brasil não existe corrupção, né? Mas vamos dizer que uma certa mala cheia de dinheiro, igual aquela da época do Gedel, aquele cara lá da África, sabe? Aquele cara lá do Afeganistão, o Gedel Vieira, sabe? Não é brasileiro. Então você tem uma mala cheia de dinheiro encontrada num apartamento. Esse dinheiro precisa ir para alguém, precisa ir para algum ex-presidente, precisa ir para um ex-político, para alguém. Aí o que se faz? Vamos fazer uma festa, um evento para angariar fundos para o partido. Porque o povo brasileiro hoje mal dá conta de comprar a cesta básica de comer. Então, do povo brasileiro, do pobre, não vem esse dinheiro. Aí, chega um grande político, pega seus aliados, amigos, políticos e fala, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão comprar o ingresso, eu te passo o dinheiro por debaixo dos panos. Quantos tem na sua família? 20 pessoas? Tá aqui, ó. 5 mil para cada um, paga o máximo, o valor máximo do ingresso. Aí você paga o valor máximo do ingresso. Aí de repente essa pessoa vem, paga o ingresso, o dinheiro foi lavado, tá limpo, e esse dinheiro serve para pagar ex-presidentes, serve para pagar ex-assessores, serve para pagar o diabo a quatro. Mas é o sistema que é corruptível. Então, quando eu vejo uma matéria dessa aqui, ó, e aqui não sou fã do Luiz Inácio Lula da Silva nem um pouquinho, mas ele recebeu, desde quando saiu da cadeia em 2019, por fora do PT, quase R$500 mil.
Mas ele é único? Seria moral da minha parte criticá-lo? Seria moral, ético da minha parte criticá-lo, dizendo que ele é o único que faz isso, sendo que todos os demais também fazem isso? Não, não seria ético da minha parte, nem moral da minha parte. Você sabe disso. Então, a grande questão é essa. Ou o sistema muda, ou continuaremos massacrados, humilhados, explorados como sempre. Tá certo? Bora lá, mais uma pauta importante agora que eu trago para vocês, do Tarcísio de Freitas, tá? Vamos lá, matéria do O Antagonista, do Instagram do Antagonista. Um resumo da participação de Tarcísio de Freitas na Marcha para Jesus nessa quinta. Chamado ao palco, o governador discursou para dizer que São Paulo é do Senhor Jesus. Esse, sim, verdadeiramente foi ovacionado pelo público. Não precisou montar fake para ser ovacionado ao público. Eu queria que vocês assistissem aqui comigo o trecho em que Tarcísio participou da Marcha para Jesus, sem politicar momento algum. Quem aqui quer buscar a Deus? Quem quer buscar a Deus? A partir desse momento, daqui em diante, ele estará com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e escutará a oração que vem da nossa terra. A gente tem um caminho, e o caminho é se afastar do pecado, é se afastar daquela vida que no final tem como centro o próprio ego, é buscar a palavra de Deus, é ser obediente aos seus ensinamentos. E quem vai trazer intimidade com Deus é a oração, que vai nos conectar ao Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso. A gente tem que se alegrar na esperança, porque a esperança está em Deus. Qual é o maior medo que o ser humano poderia ter? O medo da morte. Mas esse, Cristo resolveu para nós na cruz. E vocês estão aqui para buscar o Senhor, e glória a Deus por isso. Porque Deus vai abençoar a casa de vocês. E essa é a grande palavra profética de hoje. Que Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês, os projetos de vocês, a saúde de vocês. Que Deus abençoe São Paulo. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. De todos os políticos que a gente tece críticas, e eu não me furto a tecer críticas também a Tarcísio. Só que, assim como a moral analisada por vários pensadores, como por exemplo Immanuel Kant, um dos que mais procuraram tecer análise sobre a moral. A moral é uma balança, onde você vê erros e acertos. Desculpem-me os pessimistas e os esquerdistas, mas Tarcísio de Freitas vem subindo muito no conceito da balança moral em relação ao que eu penso dele, e sim, seria um grande líder para liderar a nação brasileira rumo a novos tempos. Eu tenho essa visão. Mas não vou ficar puxando o saco de Tarcísio aqui não, sem citar outro governador que eu estou vendo um trabalho também excepcional. Pelo menos é o que eu vejo. Eu não estou lá em Santa Catarina para poder dizer, mas eu estou falando aqui do Jorginho Melo, tá? Jorginho Melo tá de parabéns porque ele traz uma boa notícia para o povo de Santa Catarina. Enfim, ele resolveu fazer aquilo que eu já venho falando há muito tempo. Governadores, deixa eu olhar nos olhos de vocês para falar. Governadores, fortaleçam a polícia militar. O povo brasileiro precisa disso. Fortaleçam a polícia militar para nos defender do que quer que venha pela frente. Já que o cidadão não pode se defender com suas próprias armas, a polícia militar tem esse poder. Inclusive, nossas crianças, as polícias militares terão esse poder. Então, ouça aí a boa notícia que o Jorginho Melo traz também. É a direita batendo um bolão no governo dos estados. Essa semana, a presença distribuindo em todo o estado de Santa Catarina, região por região, policiais armados nas escolas. Isso foi um compromisso meu que em 60 dias a gente ia implantar. E começamos nos 60 dias, cumprindo aquilo que a gente prometeu. Estamos dando curso, reciclando os policiais aposentados que têm experiência, vivência, conhece muitas vezes aquele bairro, aquela escola, para que eles possam fazer a segurança das crianças
dos professores da comunidade ali, conforme a gente prometeu. É isso aí. Isso aí é uma pauta que nós brigamos muito e defendemos muito. E que todos os estados tenham essa consciência e essa moral. E precisamos sim. Policiais armados nas escolas é questão de segurança dos nossos filhos. Aqui em São Paulo, que seja o mais rápido possível. A gente já percebe um policiamento mais ostensivo, trabalhando mais, mas ainda precisa de mais, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com você. Amanhã, sabadão, a gente está aqui às 9 horas, eu estou te esperando. Espero que você tenha gostado do conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês. Grande abraço.